Galera, a liberdade sempre é um tema interessante. Ouve-se por todos os lados pessoas usando a expressão liberdade como se soubessem os vários sentidos e profundidades que a palavra liberdade pode ter. Portanto, resolvi falar sobre liberdade fazendo uma relação dela com o ócio. Liberdade relacionada ao aspecto social, sociológico ou político desta expressão, para que nós possamos começar a pensar sobre as possibilidades de interpretações da palavra liberdade quando a gente for usá-la. Imaginemos o seguinte: o sujeito A e o sujeito B. O sujeito A, ele tem acesso a uma infinidade absoluta de doces. Ele não se esforça. Ele tem as condições econômicas para adquirir doces. E ele gosta muito de doces. Sujeito B, ele gosta muito de doces. Mas ele não tem acesso fácil a doces. Ele precisa trabalhar 8 horas por dia para ter uma quantidade X de doces. Para cada doce, uma quantidade de horas muito grande do seu dia útil, para seu dia acordado, vamos chamar assim, para conseguir ter doces. O sujeito A, ao contrário, tem muito doce. E por ele ter muito doce e passar muito tempo usufruindo de doces, ele reflete muito sobre doces, desenvolve uma sensibilidade fina para doces e, portanto, não é todo o doce que o estimula ao consumo. É preciso ser um doce muito especial, muito refinado. Esse indivíduo consegue não saciar-se fácil com doces. É preciso muito especial. Esse doce precisa ser muito especial para tirá-lo da sua rotina de ter doces. Veja, a liberdade que o sujeito A tem de apreciar doces e, portanto, formar uma cultura voltada para a apreciação de doces é bastante fácil, tranquilo até de se imaginar que esse sujeito, ao saciar-se dos doces mais comuns, e tem muito tempo para isso, ele acaba desenvolvendo uma finesse, um paladar acaba se tornando sofisticado a ponto de raros os doces lhe chamarem a atenção. O sujeito B, ele, por não ter acesso a essa fartura e ser uma pessoa que, tanto quanto o sujeito A, também aprecia doces, ele se satisfaz com o doce que lhe for possível alcançar. Porque ele não tem nem tempo, ele não tem como estabelecer uma cultura de apreciação de doces, juntar pessoas que apreciam doces. E, portanto, ele come o doce que tiver e se satisfaz com isso, porque ele não tem o tempo e as facilidades necessárias para desenvolver o mesmo gosto do sujeito A. O sujeito B é inferior ao sujeito A? Não. O paladar de B é inferior ao paladar do sujeito A?
Também não. O que existe é facilidade e tempo propício e, ao inverso disso, não ter tempo e também ser muito difícil ao acesso a determinados bens. A liberdade, portanto, de refletir sobre determinados assuntos, ela é vinculada à facilidade e ao tempo. Portanto, a liberdade sempre é liberdade limitada e uma liberdade terrena, uma liberdade prática, uma liberdade do mundo físico, do mundo social. Por quê? Se eu sou um sujeito bem alimentado, com bastante tempo de ócio e com determinadas facilidades, eu consigo desenvolver gostos, consigo desenvolver preferências, tenho a liberdade de escolha de livros, de peças teatrais, eu consigo ter a liberdade de escolher entre todo um vocabulário, o vocabulário que mais se adequa às minhas preferências, eu consigo escolher das áreas de conhecimento aquela que eu tenho maior apreço, até porque conheço várias formas de conhecer, conheço conhecimentos prontos já disponíveis na forma de livros, na forma de mídia, e eu tendo acesso, eu sou livre para escolher. Por outro lado, a minha liberdade não é a mesma se eu não tenho tempo de ócio, eu não tenho facilidades, eu não tenho tempo para a reflexão, porque eu preciso ter atividades, abre aspas, produtivas, fecha aspas, para que eu possa sobreviver, porque essa minha atividade, eu botei entre aspas, produtiva, significa trabalhar para ter um rendimento para eu poder me alimentar. Da mesma forma, um sujeito com fome, ele pouco preocupa-se com o paladar, ele se preocupa em saciar a fome. Uma pessoa com dor pouco se preocupa com a qualidade do remédio ou o que lhe vai minimizar a dor, mas sim com a dor minimizada. Da mesma forma, a pessoa com preocupações materiais muito próximas da sua subsistência, e ele está muito preocupado com a sua subsistência, girando muito em torno disso, ele tem uma liberdade muito limitada, na medida em que tem pouco tempo de ócio, na medida em que suas energias vitais estão vinculadas à sua sobrevivência. E aquele que, ao invés disso, tem as suas necessidades materiais satisfeitas, ou mais facilmente satisfeitas, tende a ter uma liberdade maior para outros voos, outras escolhas, para a arte, para a cultura, para as ciências, para as tecnologias, para a literatura. E o trabalhador, ou aquele que está muito vinculado a manter a sua vida com qualidade, não tem a mesma liberdade. Evidentemente que existe liberdade para ambos, mas não é a mesma, qualitativamente não é a mesma. Tanto que é provável que alguém que esteja assistindo esse meu vídeo esteja pensando assim: a prima, da madrinha, da vizinha, da minha tia, que não tinha tempo para nada, conseguiu desenvolver a habilidade do teatro. Ou hoje é médica, mas teve, sei lá, apesar das suas dificuldades, conseguiu, né? É evidente que as estatísticas nos dizem que essa prima da madrinha foi uma exceção à regra. Portanto, a liberdade, quando nós falamos da liberdade de escolha, quando nós falamos da liberdade no sentido geral, é preciso que tenhamos esse conteúdo material. A que qualidade de liberdade
nos referimos. Isso é muito importante no mundo da política. Porque na medida em que cidadãos não têm tempo para reflexão, na medida em que a educação, a literatura, tudo é pensada para sujeitos produtivos, para sujeitos que não pensem, mas que produzam, é uma sociedade que reduz o tempo para o ócio, reduz o tempo para a escolha, reduz o tempo para a reflexão, para a arte, para a música, para a recreação, para conversar, para trocar ideias. E, portanto, a liberdade dessas pessoas é uma liberdade completamente, do ponto de vista qualitativo, diferente do seu inverso. Portanto, refletir sobre o ócio é muito importante. Não pode ser considerado, em pleno século XXI, não pode ser considerado um desvio de conduta, uma vagabundagem, o sujeito que pensa muito mais fora do trabalho do que no trabalho. O sujeito preocupado muito mais com seus horários de lazer, com a qualidade do seu lazer, do que aquele preocupado com a qualidade do seu trabalho produtivo e produtivo para alguém. É lógico que é preciso ver se essa preocupação com o ócio, essa preocupação com a conversa, com o bate-papo, com a leitura, né, volta-se para a qualificação espiritual. Aí quase que me lembra Platão, quando diz que alguém que age próximo dos instintos, sexo, drogas e rock and roll, está muito mais próximo de um animal do que aquele que está preocupado com as questões intelectuais, espirituais ou intelectuais, que seria muito mais próximo dos deuses, né? Portanto, aquela pessoa que começa a pensar em qualificar os seus momentos de ócio, de conversa, de bate-papo, de leitura, é um sujeito que está pensando na sua liberdade de ser gente, na sua liberdade de ser pessoa, na sua liberdade de fazer escolhas, na sua liberdade de sair do sistema para poder criticar o sistema e poder, inclusive, mudar a sua vida. Né? Ao sair daquela atividade diária e maçante, ele consegue se tornar mais livre. E há sujeitos que, por nascerem numa situação econômica, material, já predisposta para o ócio, consegue refletir, pensar melhor, ter maiores escolhas, inclusive se prepararem, os jovens, por exemplo, estudarem mais para aquilo que realmente querem e não como muitas vezes a classe trabalhadora que consegue se preparar não para o que querem, mas para o próprio sistema de produção, para que tenham empregos, para que consigam manterem-se vivos na rotina do trabalho. E muitas vezes nem sonham que é possível sim fazer escolhas e que muitas escolhas só são dadas a quem tem liberdade. Essa liberdade que eu falo, eu ia dizer socialmente determinada, não, socialmente explicável, materialmente mensurável, que é a liberdade dos que podem escolher, porque tem capacidade de ócio, qualificando a sua liberdade, e aqueles que trabalham e não conseguem ter tempo de ócio para refletir sobre as suas vidas, refletir sobre suas escolhas, não tem liberdade de se divertir, de conhecer coisas novas e, portanto, não tem liberdade, inclusive, de pensar diferentemente da sua média de pensamento, daqueles que trabalham, daqueles que estão próximo do nível de sobrevivência, do mínimo necessário para a sobrevivência e não conseguem sair disso. A partir de agora, portanto, vamos repensar, refletir não só sobre a liberdade, mas o direito sublime, o direito divino ao ócio,
para que possamos refletir, para que possamos fazer arte, para que possamos estudar para aquilo que queremos estudar, para que possamos escrever sobre aquilo que queremos escrever, para que possamos ser mais gente, porque o trabalho é importante, qualifica, dignifica, mas ele compete com a liberdade. Portanto, é preciso, no mínimo, refletirmos sobre esses dois temas: liberdade e trabalho. Liberdade, ócio e trabalho. Um abraço e até a próxima. Tá, meu bem? É pra você curtir os meus vídeos, tá? Eu quero te dizer que se você não quiser curtir os meus vídeos, você rala pé, senão você morre e vira pão.